uma seguidora de vocês comentou quando vocês anunciaram o podcast que ela ia perguntar da história da casa abandonada. Vocês acompanharam essa história? Ela falou, eu vou aproveitar pra perguntar a opinião dele da história da casa abandonada. Que é isso? É um cara, um repórter que achou uma história foda na cidade. É uma mulher que mora numa casa abandonada em São Paulo, num bairro de luxo, uma mansão abandonada. Tipo um fantasma, a mulher mora lá dentro. Aí então, depois vocês vão atrás da história. Porque aí ele criou um podcast. E esse podcast explodiu. Tá todo mundo falando desse podcast. Eu marquei pra ver, mas eu ainda não comecei. Eu também não. Tanto que eu até falei. Mas começa a história aí, conta aí pra mim, que eu tô por fora. Então, eu vou. Eu também não escutei. Vai. Eu não escutei o podcast também, então, tá? Então eu vou falar aqui de orelhada. Mas quem foi o podcast? O podcast é dentro dessa casa? Não. Esse cara é um jornalista freela. Ele tá fazendo o podcast junto com a Folha de São Paulo. É o Chico Felite. Certo. Ele é até meu colega de faculdade, por coincidência. Cara foda. Quem puder acompanhar. E ele achou com isso que eu tô falando, né? Ou alguém contou pra ele, ou ele tá andando na rua. Ele achou essa história. Ele identificou a história, né? E levou a mulher pro podcast, foi? Não. Escuta a história. Repórter na rua, né? O cara falou, por exemplo, não sei como foi que eu não falei com ele, mas fala assim, pô, Chico, bicho, tem uma casa ali naquela rua que tem uma mulher, essa casa abandonada. Tem uma mulher que aparece na janela de vez em quando lá. Eu acho que é um fantasma, não sei o quê. Aí o cara foi atrás de saber o que era. Que porra é essa? Aí ele foi e começou a sondar lá e perguntar pros vizinhos, ficar lá na porta e não sei o que lá, e aí ele começou a apurar a história, descobriu o que era, e ele criou um podcast pra contar. A história da casa, a mulher da casa abandonada. Mas é uma história foda. A mulher foi acusada nos Estados Unidos de exploração de trabalho escravo, levou a empregada pra lá e disse que... Eu tô falando de orelhada, tá? Não conheço processo, então depois... Ela meio que morou nos Estados Unidos, né? Essa mulher. É uma brasileira que morou lá, né? Morou lá há 20 anos, levou uma empregada, uma pessoa pra trabalhar na casa dela. E aí disse que não deu os direitos nenhum lá. A mulher trabalhava com... escravidão moderna. Escravidão moderna. E aí foi processada lá. Ela e o marido... O marido parece que foi pego, respondeu o processo, não sei se foi preso, e ela fugiu pro Brasil e se enfiou nessa casa e tá lá dentro, cara. E se eu não me engano, esse podcast tem áudios dela, né? Ele fala com ela em alguns momentos. No último ele conseguiu falar com ela, né? Ele conseguiu... Ele narra a história, conversa com pessoas, é loucura, né? Só que aí conseguiu... Aí vai ter as polêmicas lá, mas aí eu acho que ela queria perguntar, porque virou uma polêmica no meio do jornalismo. Porque a mulher pediu pra ele... Pra não falar a história. Que ela ia recompensar ele de outro jeito e tal. E aí ele... E eu também já não sei o que aconteceu, que eu não conheço os bastidores. E aí... Tem essa discussão. Não deveria ter feito isso. Mas ele expôs a mulher. Mas não sei o que. Aí fica essa confusão. Mas enfim, criou-se um fato, né? O cara achou uma história. Criou-se um fato, movimentou. Entrou justiça no meio. A polícia entrou lá, foi pro Datena. Tudo com a história que o cara achou, né, velho? E tá tô falando, isso é repórter na rua, cara. Aqui não tem mais, né? O cara tem que andar na rua, pô. É verdade. O cara tem que andar na rua pra achar as histórias que vocês dão lá. Fala, pô, tem esse personagem desse bairro aqui, da linha do tiro, não sei o que lá, um cara que só conhecem lá, mas é uma puta história, né? A gente tá aí pra isso, né? Assim, o Chico é um cara, esse repórter raiz, né? Um cara que tem a sensibilidade, que anda na rua, conversa com gente e consegue encontrar as histórias, né? Que massa, velho. Tu ia fazer uma pergunta, Calil? Era isso que tu ia comentar em cima, que tu levantou a mão naquela hora? Era sobre outra coisa, assim, pegando o gancho de todas as coisas que a gente tá falando, né? Sobre esse fenômeno essa questão que ele fala, assim, né? Do formato de notícias, do pessoal não consumir mais jornal. E eu fiquei meio que maquinando, assim, pensando assim, o que atrai Uma das coisas que a gente falou foi a polarização, né? Que ela pode ser determinante pra isso. Mas eu ficava vendo também, por exemplo, eu acho que tem uma coisa também talvez ligada ao entretenimento, velho. Porque as pessoas vão na internet e é quase que um escape. Aquilo. E, por exemplo, tem aquele portal de notícias que eu acho até interessante, que é o Metrópole. Mas o Metrópole, a nível nacional, eu acho que ele deveria ter até mais seguidores. E aí, quando você vai ver, assim, o que bomba de notícia, tipo assim, tem muita coisa assim, fofoca, por exemplo. Mesmo a galera gosta de saber muito da vida dos outros. Então, assim, os repórteres que trabalham nesse meio, porra, os caras não vão tentar pensar se é um tipo de notícia ao qual ele queria dar. Eu acho que ele vai pensar já na questão da grana ali. E é isso. Então eu percebo que movimenta muito por esse lado, entretenimento. E a Recife Ordinário, como ela começou nessa pegada de página de humor, que ainda muita gente olha por esse lado, ele já tinha uma base de seguidores. E a notícia, quando foi agregada, a galera já tava lá. Então, o principal, assim, quando a galera quer rir e se divertir, vai ter a parada de rir e se divertir. E junta com outra coisa. Então, quando tu vai ver um jornal tradicional, é muito careta. Até a linguagem. Tu vai ler um texto, tu vai ver uma nota, um texto, tá gigante.
E chega cansa, pra mim, pelo menos. Quando eu vou ver um negócio assim gigante, eu, velho, não vou ler isso aqui, velho. Não vou. Aí tu vai na Recife Ordinário, um exemplo, tu tem ali um texto resumido. De uma forma dinâmica, às vezes, passando... Uma linguagem vídeos, fácil, vídeos. uma linguagem fácil. Tu tem um vídeo também, que é uma parada interativa. Às vezes tu quer ver, não quer nem ler. O pessoal tá ficando preguiçoso também, né? Tem isso também, né? A galera vai se acomodando, né? Inclusive nós. Aí eu fico... Eu tô trazendo essa ótica aqui, que é uma coisa também que eu não sei se faz algum sentido, assim. Mas eu, pelo menos, eu tenho uma percepção meio desse tipo, assim. Era só... Não, tem várias coisas aí, porque o Metrópolis, inclusive, ele tinha parece que eu tô falando mal do Metrópolis, mas não, ele tinha tudo pra dar certo, porque ele foi criado lá em Brasília, ele é de Brasília, né? Ele foi criado pra ser o jornal digital local de Brasília, que em Brasília tem o Correio Brasiliense, como tem aqui, né, o JC, o Diário e a Folha de Pernambuco, lá só tinha o Correio Brasiliense, que é o jornal de Brasília pra falar de Brasília. Aí foi criado o Metrópolis e 100% online, já nasceu na internet e tal, pra ser o concorrente, né, Só que ele cresceu demais e acabou abandonando Brasília e só fala do Brasil, né? Só fala de Bolsonaro, Lula, Italo coisa Senna nacional. apareceu lá. Foi, Italo Senna. Virou nacional e caiu nessa também, né? Muito de... Não só ele, vários, né? Tipo assim, eu vou no que dá audiência, né? Tem que ter giro, né? Tem que ter... isso não é no Brasil, não. No mundo inteiro, isso aí, né? Você vai na Inglaterra, o site de fofoca é o que dá mais audiência, que vende mais, né? Aqui também. Então, ele acabou pela necessidade, colocando essas coisas que puxa muito. E acabou ganhando projeção com isso. Mas e também fazem bom jornalismo lá. Aproveitaram... Tem grana pra levar uns caras bons e tal, então leva cara que descobre coisa, né? Então eles conseguem trazer também bons furos e tal, mas acaba que virando o carro-chefe que fica na percepção da pessoa é o caça-clique, né? Que a gente fala, né? É o que eles fazem mais. Mas isso que você falou também é outra coisa, né? Da questão a gente... Você falou, todo mundo, não é os outros, né, que não quer ler mais, tá com preguiça. A gente, todos. Uhum. Aí já é sinal dos tempos, né? A gente já não dá conta mais de ficar 10 minutos lendo um negócio, né? Porque o cara prefere passar 20 stories ali. Tanto que tem vários jornais que fazem notícia como story, né? Uhum. Bota uma foto, 2 frases, passa, não sei o que lá. Conta a história pela metade ali,